Esse é o Vaticano. Nos esconderijos sombrios que detêm os segredos desta antiga instituição. Por 20 séculos, o Vaticano tem sido ligado a quase todos os principais eventos da história. Este é o Vaticano que você não conhece. Com pouco mais de 100 acres, 8 cidades do Vaticano poderiam caber dentro do Central Park de Nova York. E apesar de ser o menor país do mundo, atrás de suas paredes existem os segredos mais bem guardados da história. E os mais cobiçados que são mantidos nos arquivos secretos do Vaticano. Durante séculos, os cofres secretos do Vaticano têm sido alvo de especulações e teorias de conspiração. Alguns pensam que eles guardam artefatos valiosos roubados de Jerusalém durante as cruzadas. Outros afirmam que eles contêm documentos indicando que o Vaticano apoiava os nazistas. Por volta do século IV, o cristianismo passou a dominar, tanto que o imperador romano Constantino constrói uma nova igreja na colina do Vaticano. Apesar do local exato do túmulo de Pedro ser desconhecido, a igreja é construída onde dizem que seus ossos estavam. Julho de 2000. Toda vez que um presidente eleito encontra um papa, a ocasião é cheia de protocolo. Eles tiram fotos. Eles trocam presentes. É lindo. Vamos ter que achar um lugar de honra para isso. Mantendo a tradição do Vaticano, as mulheres se vestem de preto e todas usam um véu. Mas depois que a pompa e a ostentação acabam, o presidente e o papa sentam-se para uma discussão séria. O que eu quero explicar... Por que os presidentes se sentem compelidos a se reunir com os papas? Afinal, os Estados Unidos não possuem diplomacia de alto nível com qualquer outra religião. Nós não nos relacionamos com a Santa Sé do ponto de vista religioso. O foco está na política externa. Kennedy sabe que os olhos do país estão nele. Quando encontra o Papa, ele não beija o anel papal, como é de costume. Em vez disso, Kennedy oferece sua mão. Os americanos entendem a mensagem. Ele não colocaria sua religião à frente de seu país. Enquanto a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética força superpotências à beira da Terceira Guerra Mundial, o Vaticano prova que pode ser de valor estratégico para os Estados Unidos. O presidente Ronald Reagan faz a sua primeira visita ao Papa João Paulo II em julho de 1982. O político conservador e o padre polonês logo percebem que eles compartilham uma convicção comum, que o comunismo é uma ameaça aos direitos humanos em todo o mundo. Muitos historiadores veem essas duas pessoas se unindo como resultado de um propósito comum. E claramente, na queda do comunismo e na queda do Muro de Berlim, houve muita concordância por parte dessas duas pessoas. Enquanto Reagan intimida os soviéticos com um acúmulo de mísseis, o Papa João Paulo se reúne secretamente com o chefe da CIA americana. Os soviéticos respondem usando padres da Europa Oriental para se infiltrar no Vaticano e espionar o Papa. Logo depois, em 1984, os Estados Unidos abrem a sua própria embaixada no Vaticano. 5 anos depois, o Muro de Berlim desmorona e um novo capítulo é aberto nas relações entre o Vaticano e os Estados Unidos. Faz um pouco mais de 27 anos agora que temos relações diplomáticas formais. Ao longo dos anos, o Vaticano tem provado ser uma fonte de informações valiosas. Nenhuma outra organização global tem cidadãos vivendo e trabalhando em quase todos os países do mundo. O Papa tem olhos e ouvidos em toda parte.
Sua Santidade também atua como diplomata-chefe para a Igreja, chamando os líderes mundiais e exercendo a influência católica sobre quem está no poder. Eu quero abençoar a França e o presidente. Bem escondido no Vaticano existe um quarto, onde podem ser encontrados os tesouros mais valiosos do Papa. As prateleiras da sacristia papal estão cheias de artefatos preciosos de prata e ouro, presentes de valor inestimável de monarcas europeus de séculos de existência. E esta é apenas uma fração da riqueza da Igreja. No interior, há alguns dos tesouros mais valiosos do catolicismo que foram usados por papas durante séculos. O irmão Edward Dahlen é um monge agostiniano que nos dá acesso especial a esse acervo de valor inestimável. Isso não é um museu, é um tesouro. A maioria dos tesouros do Vaticano é do Renascimento, o auge do poder da Igreja e de sua corrupção. O papado se torna um joguete dessas grandes famílias por toda a Itália. Essas famílias começam a subir ao poder e essas famílias, depois de terem esse acesso, têm tanto dinheiro que começam a desejar e a assumir a autoridade em um nível mais amplo. O papado torna-se a maior joia da coroa. E que melhor coisa poderia um pai ou uma mãe querer para o seu filho do que esse filho ser um papa? Uma dessas famílias são os Borgias. Em 1492, o cardeal Rodrigo Borgia tornou-se o Papa Alexandre VI, quando mulas carregadas com prata da família são usadas para subornar os cardeais na eleição. Depois de virar Papa, ele envenena seus cardeais rivais e aí aceita subornos para preencher os seus lugares. É certo que havia papas que não eram os mais santos dos homens. Houve uma corrupção estabelecida por indivíduos que se tornaram ambiciosos pelo poder secular. E, infelizmente, não foram grandes momentos na história da Igreja. Esses papas viviam como reis, eram corruptos, debochados, faziam festas suntuosas. Eles construíram palácios luxuosos para si. Faziam a Paris Hilton parecer uma verdadeira mendiga. Foram esses papas terríveis, esses papas malignos, que criaram as coisas que os bandos de peregrinos até hoje vão ver no Vaticano. É uma ironia e tanto, não acha? O verdadeiro segredo da riqueza do Vaticano está aqui em uma torre de pedra antiga. É a sede de uma das instituições financeiras mais secretas do mundo, o Instituto de Obras Religiosas, mais conhecido como Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano é uma espécie de entidade separada que gerencia fundos para ordens religiosas, para padres e coisas assim em todo o mundo. Os depositantes do banco são os funcionários do Vaticano e agências, assim como outras organizações católicas. O banco investe seu dinheiro através de vários fundos, e suas receitas são usadas para apoiar obras religiosas em todo o mundo. A quantidade de riqueza que o Banco do Vaticano controla é um segredo muito bem guardado. Não sabemos quantos bilhões de dólares são mantidos no Banco do Vaticano. O homem mais responsável por sua segurança é o Dr. Domenico Gianni, diretor do Gendarme Vaticano. O corpo de gendarmeria é a polícia do Estado do Vaticano e é responsável por todas as questões relativas à segurança. Membros da Gendarme sempre mantêm um olhar atento, porque, acredite ou não, se for medida em relação à sua pequena população, a cidade do Vaticano tem a maior taxa de criminalidade do mundo. Mas os gendarmes não são os únicos a proteger sua santidade. Os papas têm sido defendidos há séculos por uma ordem militar de elite. A Guarda Suíça nasceu em 1505, quando o Papa Júlio II contratou sua própria força de mercenários para a proteção. Não se engane pelo seu traje cerimonial.
Eles podem ser o menor exército no mundo, mas a Guarda Suíça é uma força militar muito real. A Guarda Suíça tem atiradores altamente qualificados, que treina com rifles de assalto SG-550 e submetralhadoras MP-7 com balas que furam uma blindagem. Fogo! Na Idade Média, o Papa era um general, porque a maneira mais eficiente de espalhar o Evangelho era com exércitos. Às vezes havia conversões forçadas, ou as cruzadas. Às vezes os líderes católicos cometiam pecados terríveis em nome do Evangelho. Pessoas que, em teoria, encarnavam os valores do Evangelho. Através dos tempos, a mensagem da Igreja continua a mesma, mas o Vaticano tem encontrado uma maneira menos sangrenta de espalhar o Evangelho. Galileu Galilei, agora conhecido como o pai da ciência moderna, foi um físico, astrônomo e matemático italiano do século XVII. Inspirado pelas teorias de Copérnico, Galileu descobriu evidências de que a Terra, na verdade, gira em torno do Sol. A ideia de que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, como sempre haviam ensinado, era uma coisa muito assustadora. Não era algo que o Vaticano estava pronto para aceitar. Houve muito medo ao informarem sua decisão e a condenação de Galileu. E também foi uma questão de autoridade. Eles não gostaram do fato de Galileu dizer: olha, esse é o lance, não há como vocês negarem. Eles disseram: sim, há um modo de negarmos isso, porque até dizermos que é um fato, não é um fato. Julgado ante a Inquisição sob suspeita de heresia e obrigado a retratar publicamente seus pontos de vista, Galileu foi condenado à prisão domiciliar, forçado a manter sua visão de mundo a portas fechadas para o resto de sua vida. Na capela do Papa, a família papal e os cardeais oferecem suas últimas orações sobre seu corpo. Em seguida, seu corpo é colocado como está na Sala Clementina, onde dignatários e chefes de Estado vêm prestar suas últimas homenagens. E finalmente o corpo é movido para a Basílica de São Pedro, onde o público pode lamentar seu líder caído. Tradicionalmente, o Papa é colocado em um caixão de cipreste com uma seda branca que cobre suas mãos e rosto. Quando a última oração é recitada, o Papa é levado para as catacumbas sob São Pedro, onde ele é finalmente sepultado. O mestre incontestável das ondas televisivas foi o Papa João Paulo II. As câmeras transformaram o comunicador carismático em um dos papas mais populares de todos. Por João Paulo II ter sido um ator, ele tinha o dom de poder se comunicar com as pessoas usando habilidades teatrais sem ser teatral. Ele se ajoelhava, beijava o chão, se inclinava para beijar pessoas doentes. Ele era um mestre da ação simbólica. E aquilo era perfeito para a televisão.